nós podemos, então, olhando para esse contexto da evangelização, aonde nós podemos situar, pensar e como pensar a catequese, como pensar a ação evangelizadora hoje? Então esse é um grande desafio do qual nós nos propomos. Vamos primeiro pensar o seguinte: qual o conceito que nós carregamos de catequese? Será que a gente ainda pensa em catequese só para receber a primeira comunhão, a primeira Eucaristia? Será que a gente pensa catequese só para crisma? Ou a gente está hoje ampliando um pouquinho mais? Se a gente ficar preso a um conceito limitado, catequese só para o sacramento, a gente reduz muito a força da catequese. Ela é muito mais ampla. Nós queremos hoje, num conceito mais amplo, pensar a catequese como um itinerário. Olha que legal! Um itinerário que uma pessoa percorre. Isso é um processo que vai longe. Nós sabemos aonde vai começar, quando vai terminar, nós não sabemos. Quando a gente fala de itinerário, estamos pensando em processo que uma pessoa percorre na vida cristã. Então é mais amplo. Eu acredito, e cada vez mais eu levanto essa bandeira, de nós pensarmos uma catequese que comece no ventre materno. Mais especificamente na 12ª semana de gestação. Uma catequese com gestantes. Pensando não só na gestante, mas pensando no bebê que está lá. A vida de fé tem que começar ali. Na 12ª semana de gestação, segundo a psicologia e a psiconeuroembriologia, que nome difícil, psiconeuroembriologia, defende que todo o sistema neurofisiológico já está formado para receber mensagens. Então olha só, tudo aquilo que a mãe sente, que a mãe experimenta, junto com no espaço onde a mãe frequenta, o bebê também sente. Então por que não pensarmos uma catequese que comece no ventre materno? E aí vai até o fim da vida. Então isso seria um itinerário amplo. Mas também tem um conceito mais estrito, a catequese pensada naquele espaço do encontro, aonde na comunidade acontece. Então, um pouco mais amplo, catequese como itinerário. Veja bem que eu não estou falando de sacramento. Claro que o sacramento acontece, claro que o sacramento é importante, mas o mais importante é fazer o caminho, é fazer o processo. Depois, nós estamos convencidos que a catequese é uma ação essencialmente educativa. Nós queremos fazer um processo de educação, só que tem algo específico. A nossa educação é do quê? Da fé. Hein, gente? Da fé. Então, catequista, agente de pastoral, quem está inserido numa pastoral é educador da fé. É educador da fé. Depois o padre Abimar vai conversar sobre isso. Como que isso pode acontecer? É possível iniciar alguém na vida de fé? É possível fazer um processo de fé com alguma pessoa? Aí ele vai nos falar sobre isso. Mas nós estamos convencidos que a catequese é uma ação educativa de algo específico, que acompanha algo global. Ou seja, ela vai da criança, que a gente está acostumado, então vamos associar aqui em cima ainda, do ventre materno até a pessoa idosa. Então é uma ação educativa global, que acompanha a pessoa ao longo da sua vida. Isso é catequese. Então, minha gente, o que nós estamos fazendo hoje à noite aqui? É catequese. É catequese. Claro que num conceito um pouco mais amplo, mas é catequese. Catequese naquele sentido bonito, né? De ecoar, fazer acontecer a palavra no meio de nós. Esse processo educativo que nós estamos falando, ele visa com que a pessoa faça um caminho aonde ela pode amadurecer na vida de fé. A pessoa se desenvolve ao longo da sua vida,
Mas nesse desenvolvimento, a fé também vai se desenvolvendo. Há um processo, quer dizer, a fé que você tinha quando você tinha lá seus 10 anos e a fé que você tem hoje é diferente. O jeito que você faz a experiência de fé. Então, nós nos desenvolvemos e ao longo desse desenvolvimento, a nossa fé também vai se desenvolvendo. Por isso que nós temos que pensar uma ação evangelizadora na catequese que corresponda ao universo daquela pessoa. Então o Padre Abimar depois também vai nos dizer, nós temos que pensar uma catequese que ajude a pessoa a ter uma fé madura, uma fé adulta, mesmo para a criança, no nível dela, no universo dela, mas que ajude a pessoa a fazer esse caminho, a fazer a experiência de fé. Então nós estamos chegando a algumas conclusões assim, a catequese, ela é muito mais do que apenas transmitir um conteúdo. Eu encontrei um grupo de catequistas que um dia chegou e disse, olha, nós já concluímos o livro, podemos fazer a primeira comunhão já, cumprimos o conteúdo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos algo a mais, ou seja, ajudar a pessoa a fazer uma experiência de fé profunda. Para isso, nós temos 2 pilares na nossa ação evangelizadora da catequese que nós não podemos esquecer. Como agente de pastoral, como catequista, nós não podemos abrir mão. Primeiro pilar, chamado as ciências da educação. Essas ciências da educação, ela traz para nós aquilo que é método, aquilo que é proposta pedagógica, conteúdo, reflexão. Quando eu fui fazer a psicologia, eu fui por causa da catequese. Não porque eu queria ser clínico e acabei entrando nessa área clínica, mas eu fui porque eu queria ajudar os catequistas a pensar o desenvolvimento da fé na vida. Então a psicologia contribui muito no meu caso, mas também a pedagogia, né? Deve ter muitas pedagogas aqui, pedagogos, contribui muito, a sociologia e aí vai. Então as ciências da educação, ela nos traz algumas luzes para nos ajudar a pensar. Só que ela tem que estar juntinha com essa aqui, ó, com a pedagogia divina, porque só as ciências da educação nós não evangelizamos. Agora, a pedagogia divina, aqui tem 3 pontinhos importantes. A pedagogia, vamos definir assim, ó, pedagogia é o meio pelo qual eu utilizo para chegar num determinado fim. Isso é pedagogia. Ou são os meios pelos quais a gente pode utilizar para chegar num fim. Qual é o nosso fim? O amadurecimento da fé, a educação da fé. Esse é o nosso fim. Então, toda pedagogia divina visa com que a gente atinja a pessoa na sua experiência de fé. Então, existe uma pedagogia de Deus, são 3. A pedagogia de Jesus e a pedagogia da igreja. Essas 3, juntas com as ciências da educação, faz com que nós tenhamos uma boa ação evangelizadora na catequese. Olhar pelo modo que Deus, o jeito que Deus utilizou para educar o seu povo na fé. Olhar o jeito que Jesus se utilizou para fazer com que as pessoas tivessem um encontro pessoal. Primeiro consigo. E depois olhar para aquilo que a igreja nos traz como riqueza, o nosso magistério. Então tudo isso, junto com essa daqui, chamada Ciências da Educação, nos faz a catequese acontecer, a ação evangelizadora através da catequese. No entanto, nós temos um desafio, que é o nosso contexto brasileiro. Nós temos uma diversidade que é uma riqueza belíssima enquanto igreja no Brasil, só que ao mesmo tempo nos desafia. Por quê? O jeito de se fazer catequese aqui em Campo Grande não é igual o jeito que se faz catequese nas comunidades ribeirinhas. Eu sou paulistano, eu nasci e cresci na Grande São Paulo.
Daí eu vim morar em Goiás, no interior. Eu tive que reaprender muita coisa. O jeito daquele povo rezar, o jeito do povo se reunir, até a comida, não? Mas estou dizendo isso para nós olharmos para o nosso contexto também na evangelização. Há uma diversidade e nós temos que estar atentos a isso, porque senão você corre o risco de não fazer a mensagem acontecer. Transpor apenas um conteúdo, não é essa a ideia. Então, esse itinerário que o Padre Aymar mostrou aqui com Dom Dimas, a grande ideia dele é que cada diocese, cada regional, possa dar uma olhadinha para ele, e nós vamos trabalhar isso aqui até sexta-feira, e poder pensar assim, como é que nós podemos olhar para a nossa realidade a partir dessa proposta? Então, ali é para nos inspirar, sabe? Para nos ajudar na nossa ação, mas sempre levando em consideração a catequese no nosso contexto, nunca desvinculada do nosso contexto. Hoje nós temos que pensar num novo paradigma para a catequese. Qual que é o dado importante? O dado experiencial da fé. O que o Dom Dimas acabou de propor aqui? É algo muito sério o que vocês vão fazer enquanto proposta de ação evangelizadora. Ele está propondo que a gente experimente, faça a experiência do querigma, do catecumenato, da purificação e iluminação e da mistagogia. Vocês já ouviram falar disso, é claro. Então, a proposta que ele está fazendo para toda a arquidiocese é que vocês façam pela experiência. E é claro, eu só posso ajudar alguém a fazer um caminho de experiência se eu fizer. Então, quando eu faço a experiência, é muito mais fácil ajudar o outro. Então, eu sinto, e ouvindo ele desde hoje cedo, falando sobre essa experiência que ele deseja fazer em toda a diocese, é para que a gente aproveite pelo dado da experiência. E a partir da experiência, nós podemos implantar com mais segurança, talvez, esse projeto da iniciação. Eu acredito que é um caminho muito seguro, porque uma coisa é vocês ficarem aqui ouvindo dois padres que vêm de fora falar. Outra coisa é quando a gente tem a possibilidade de praticar e fazer a experiência. Aí a gente pensa de um modo diferente. Claro que nós não estamos jogando fora aquilo que é pensamento, aquilo que é racionalidade da fé. Ela continua presente, mas não de uma forma linear. E ao mesmo tempo ele está dizendo aqui escolar. Escolar entre aspas, para não entender o escolar como algo ruim, mas de uma forma mistagógica. Que bonita essa palavra que a gente vem insistindo na nossa igreja do Brasil. Conduzir a pessoa para o mistério. Isso é mistagogia. Isso é a dimensão mistagógica. Então, minha gente, é algo muito mais profundo, vocês concordam? É muito mais profundo do que preparar alguém para receber o sacramento. E aí nós temos que começar a repensar até mesmo a nossa linguagem. Mas eu tive a oportunidade de conviver no Rio, de poder celebrar, conviver pastoralmente no Rio, uma experiência nova para mim. Mas é interessante que a gente vai passando e vai observando muitas coisas também com relação à catequese. Mas, por exemplo, eu vi algumas chamadas assim, inscrições para o catecismo de primeira Eucaristia, lá no Rio. Estão abertas faixas escritas na porta da paróquia, matrículas abertas para a catequese de crisma. Agora doeu quando eu vi catecismo de Eucaristia também, eu li isso aí lá. Ou matrículas para a catequese de crisma. Só que depois, a gente como catequista, como agente de pastoral, reclama que as pessoas recebem o sacramento e... Todos nós reclamamos isso, não? Chora as pitangas. Ai, minha turma foi toda embora. Mas no dia que você anunciou lá, você falou o quê? Catequese para a primeira Eucaristia. Recebeu, vai embora mesmo. Então, eu estou brincando assim, mas é sério o negócio. Nós temos que mudar a nossa linguagem. Não existe catequese para a primeira Eucaristia, gente. Não existe, não. Não existe catequese para crisma.
existe um itinerário para a vida cristã. E o sacramento, ele vai acontecer, mas não pode ser o fim, não pode ser a meta, não pode ser o objetivo final. O nosso objetivo é a educação da fé, é para a vida cristã. Uma história real, não vou falar o lugar. A criança fez a primeira Eucaristia e a catequista sempre insistia: olha, vai ser um dia bonito, o dia da sua primeira Eucaristia, mas isso tem que continuar vindo na missa depois. Criança de 10 anos. E de fato, a criança continuou. E a catequista ficou observando que a criança ia para a missa, na comunidade, mas que ela não ia para a fila da comunhão. Na aula da Eucaristia, ela continuava sentadinha no cantinho dela. A catequista falou: que estranho. Passou os 2 domingos observando, nada da criança vir para a fila para receber a Eucaristia. A catequista ficou incomodada e foi lá: escuta, fulano, você não vai mais para a fila da comunhão receber a Eucaristia? Aí a criança disse: mas tem a segunda? Tanto que ela disse a primeira, então ela pensou que era a primeira e acabava ali. Olha só, e não é história para brincar não, eu estou falando, eu ouvi isso mesmo, é verdade. Eu até ainda vou escrever alguma coisa sobre isso. Quer dizer, tanto que falou a primeira Eucaristia, a criança associou primeira, não pensou que tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, sabe? Então é sério. Eu acho que nós temos que lutar para mudar a nossa linguagem. Eu acredito que a gente consegue criar uma cultura nova quando a gente começa pela linguagem, porque a linguagem revela aquilo que está nos nossos conceitos. Então é preciso mudar, transformar os nossos conceitos. Nós queremos olhar para uma catequese que vá para a inspiração catecumenal. Que palavra difícil também, não? Inspiração catecumenal. O que significa isso? Nós queremos nos basear num livrinho chamado Ritual de Iniciação Cristã de quem? Dos adultos. Que a sigla dele é RICA. RICA. É um livro de liturgia. Padre Ademar também vai falar disso. É um livro de liturgia. Mas nós queremos nos inspirar nele. Dá uma olhadinha para ele e dizer: ó, que beleza, dá para nós usarmos isso na nossa ação. Isso daqui nós temos que dar uma boa adaptada, porque do jeito que está aqui não dá para fazer. Olha, isso daqui dá para nós fazermos tal e qual. Isso vai ajudar os nossos catequizandos, vai ajudar as pessoas que estão chegando para a comunidade a fazer uma boa experiência de fé. Então perceba, a grande ideia é inspiração. Nós vamos nos aproximar, olhar o que nos ajuda lá. Então, no início do cristianismo, a catequese era um período que se estruturava o quê? A conversão. Ajudava a pessoa na mudança de vida. O anúncio era tão forte e tão bacana que a pessoa se encantava e dizia: quero fazer parte desse grupo. Talvez é isso que nós temos que buscar fazer hoje. Fazer com que o nosso anúncio, o nosso testemunho, a nossa ação faça com que as pessoas olhem para nós e digam: puxa vida, eu quero estar na comunidade, porque é bom, é bacana. Agora, é triste quando acontece o contrário, né? A pessoa olha para o outro e fala: ixi, vou para esse lugar não. Olha o jeito que esse povo vive brigando entre eles, para ver quem faz a primeira leitura e quem faz a segunda. Não é? Estou falando da minha comunidade. Depois, nós temos que olhar para aqueles evangelizados que eram iniciados no mistério da salvação e no estilo evangélico de ser. Essa era a proposta. Isso nós temos que resgatar. Este processo da evangelização a partir de uma iniciação, quer dizer, ajudar a pessoa no passo a passo, é algo fundamental para nós hoje. Porque não dá para ficar supondo que a pessoa já fez a experiência. Já foi batizado, já fez a primeira Eucaristia.
não dá para a gente supor que já foi evangelizada. Talvez não. Talvez não. Então nós temos que pensar num processo que ajude a pessoa na experiência de fé. E aí nós vamos chegar dizendo o seguinte: o catecumenato que está dentro desse RICA, que é algo maior, né? É um processo. O RICA tem uma fase que é o catecumenato, mas nós podemos também dizer que todo o processo é catecumenato, é catecumenal. Ele vai estar nos ajudando a catequese a serviço desta iniciação. Por isso, que beleza quando Dom Dimas disse que aqui nós não estamos só os catequistas, tem agentes de outras pastorais, porque a iniciação não é para catequese apenas. Nós assumimos, estamos carregando nas costas muita coisa, mas a iniciação é para a igreja, é para a comunidade, é responsabilidade de toda a comunidade, não é apenas só dos catequistas. Nós, como igreja, queremos assumir esse projeto. No entanto, as diretrizes deu o nome de Igreja Casa da Iniciação. Olha que palavra afetiva, né? Nada mais gostoso do que a casa da gente. Lá a gente se encontra, lá a gente se sente bem. Então pensa, fazer da igreja uma casa. Eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda, não? Mas vale a pena nós investirmos nisso. Ou seja, fazer da nossa comunidade um espaço onde a pessoa vá, olhe e diga: quero ficar aqui. Isso é igreja, casa da iniciação. Um lugar onde as pessoas sintam vontade de estar. E aqui eu vou deixar para o Padre Abimar, que ele vai falar disso, né? Todo esse processo aqui, de secularização, pós-cristandade, e hoje nós chamamos de mudança de época. Já ouviram falar disso, né? Mudança de época, que traz uma série de coisas novas, que faz a gente repensar muitas coisas. Hoje não dá para a gente dizer para a criança faz uma pergunta e você diz: é isso mesmo. Mas a criança quer uma resposta: por quê? E de repente nós temos algumas dificuldades de trazer algumas respostas. Uma catequista numa paróquia em São Paulo, ela foi trabalhar sobre a terra de Jesus, por onde Jesus andou. E ela fez um mapinha, todo bonitinho, xerocopiou um mapinha e levou para cada criança, para que eles olhassem por onde Jesus passou. Tinha até os passos de Jesus e tal. Um dos meninos falou assim: não. Amassou, disse: não preciso disso não. A catequista ficou apavorada, falou: não, tia, está aqui, está aqui no meu celular. Então o que ele fez? Ele digitou lá, apareceu a terra de Jesus no celular dele. Olha só. Então perceba, é um novo jeito. Que para nós era bacaninha receber uma folhinha com o mapa, a gente ficava até feliz, né? Levava de lembrança para casa. Hoje é muito significante. Eu posso baixar a qualquer momento aqui no meu tablet ou no meu celular. Então, talvez essa mudança de época, ela traz para nós alguns desafios que faz a gente repensar a nossa ação. Por isso, a igreja faz este convite. Nós temos que restaurar o Concílio Vaticano II, Padre Abimar vai nos trazer isso também, vai fazer com que a gente restaure este processo chamado catecumenato. Mas a ideia maior mesmo é essa daqui, a inspiração. Nós queremos nos inspirar para nós trazermos talvez algumas novas respostas. Tem um poeta interessante, Xará, Eduardo Galeano, ele diz assim: agora que nós sabíamos todas as respostas, não é que mudaram as perguntas? Talvez nós da catequese, nós na ação evangelizadora estamos preocupados com isso, porque talvez estão surgindo algumas perguntas que nem sempre a gente sabe responder, né? E também nós não queremos responder tudo aqui não. O que nós queremos é que a gente volte para as nossas casas daqui a pouco, nesta semana, e a gente volte pensando: como é que eu posso contribuir para pensar numa igreja que seja a casa da iniciação, dentro desse novo contexto que a gente vive.
de adulto, pessoa idosa, adolescentes, jovens, crianças. Como é que a gente vai pensar a evangelização com essas pessoas dentro desse novo contexto? Essa catequese de inspiração catecumenal pede de nós o seguinte: um processo catequético que possibilita também aqueles que já foram batizados e que a Aparecida vem dizer para nós, mas não foram suficientemente evangelizados. Quer ajudar essas pessoas a aprofundar a sua opção por Jesus Cristo, configurando-se uma identidade cristã. Então, a grande proposta é: olhemos para o todo. E aí a gente rompe com a ideia de pensar uma catequese sacramental ou um processo apenas de sacramentalização. Veja bem, nós dois não estamos afirmando que isso não é importante. Claro, o sacramento é algo que marca as nossas vidas. Mas antes do sacramento tem algo mais importante, que é a vida. Esse texto, ele ia ficar com um título: Iniciação Cristã. Sabiam disso? Quando terminou de ser escrito, foi para aprovação na Assembleia dos Bispos, o nome era Iniciação Cristã. E aí alguns bispos começaram a intervir dizendo: nós queremos mais do que iniciação cristã. Porque teologicamente falando, iniciação cristã envolve os sacramentos, né? Os sacramentos da iniciação. E nós queremos dar um passo a mais do que o sacramento do batismo, da crisma e da Eucaristia. Nós queremos olhar para a vida, ou seja, a existência, a vida, o cotidiano dessa pessoa tem que ser cristã. Passa pela proposta cristã. E os sacramentos vai estar nesse conjunto. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo: nós temos que pensar a evangelização como um itinerário que seja amplo, que comece no ventre materno e vai até o fim da vida. E aí nós temos que pensar depois num outro processo. Aqui é um processo de iniciação, ou talvez de reiniciação. Mas nós temos que pensar também na formação permanente, a formação continuada, para quem é iniciado na fé. Ou seja, o aprofundamento da pessoa de Jesus, da palavra de Deus, que envolve a Sagrada Escritura, envolve a vida de igreja, a vida comunitária, a liturgia e aí sim os sacramentos. Mas a nossa centralidade vai estar aqui, Nós queremos ajudar as pessoas a fazer um encontro decisivo, como diz o documento de Aparecida, com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é o mais significativo, isso é o mais importante. E olha, isso não é novo. Nós, como documento, como produção na Igreja do Brasil, nós estamos insistindo nisso desde Catequese Renovada. Lembram disso? Em 1983, 32 anos. Eu estava começando a aprender a andar nessa época, viu? 32 anos que nós estamos insistindo nessa proposta, aonde nós tenhamos uma catequese que parta de Jesus Cristo, que seja de fato cristocêntrica. E aí, é claro, nós podemos pensar nessa dimensão trinitária. Então, uma catequese que tenha como meta a inserção na vida comunitária. Então, poder fazer a experiência com Jesus Cristo, o contato pessoal e comunitário, e depois a inserção na vida comunitária. Essa continua sendo a nossa grande meta na ação evangelizadora. Essa é a nossa grande meta: contato com Jesus Cristo e a inserção comunitária. Para a gente parar de se frustrar, fez a catequese, 2 anos de caminhada e depois a pessoa desapareceu da vida comunitária. Nós acreditamos que esse projeto aqui, ele responde a essa necessidade. Além da pessoa ter um contato com a pessoa de Jesus Cristo, que é impactante, fundante, marcante, ela também seja inserida na nossa vida comunitária. Bom, todos nós estamos então convencidos e convencidas
que a catequese é essencialmente uma ação pedagógica. Pedagogia, os meios pelo qual nós utilizamos para chegar num fim. Ou seja, a mensagem que nós utilizamos para chegar num determinado fim, no nosso caso, a educação da fé. Mas a nossa catequese, ela tem essa intenção educativa e ela vai se desenvolver como processo. Por isso, ficar preocupado muito assim com o tempo, 3 meses, 2 meses, 1 mês, não é o melhor caminho, porque o processo é contínuo. A grande proposta é processo, que ajude a pessoa, que aproxime a pessoa. Agora, ficar com data marcada para as coisas, eu acho que isso é um equívoco para a ação evangelizadora. Nós matamos aquilo que é o coração da ação evangelizadora quando nós ficamos determinando muito a data. São 3 meses de catequese. Não existe isso. Não existe isso. Vou fazer um curso de 3 meses, um cursinho de 6 meses. Isso está falido, gente. Isso está falido. Essa ideia de cursos nós temos que começar a abolir da nossa ação evangelizadora, porque aí nós estamos virando prestadores de serviços. Esse é o grande risco nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Ser uma prestadora de serviços ou uma prestadora de sacramentos. Não é isso que a gente quer. Nós queremos formar discípulos, e a Aparecida insiste, discípulos missionários. E para formar discípulos missionários não é ficar dispensando sacramentos. Quando eu era seminarista, nós tínhamos que ficar 1 mês fazendo estágio, numa determinada época, na secretaria paroquial. E eu fiquei numa paróquia de centro, em São Caetano do Sul. Fiquei lá nessa paróquia. Alguns conhecem. E aí, uma senhora chegou, e eu estava lá só para observar, para aprender a mexer com documento, uma série de coisas que o padre precisa aprender. E uma senhora chegou e queria fazer o casamento da filha. É uma paróquia que tem muito casamento. Ela tem casamento, por exemplo, nós estamos em 2015, já está agendando casamento para o primeiro semestre de 2018. Pra vocês terem uma ideia. Então, 2016 não tem mais vaga. 2017, primeiro e segundo semestre, primeiro semestre preenchido, segundo semestre aberto e primeiro semestre de 2018, para ver a proporção, né? Todo mundo procura casar lá, que é uma igreja grande, bonita, enfim. E a senhora chegou para querer batizar sua filha, ou melhor, casar. Só que a filha não era batizada. Ai, é isso mesmo que acontece. Só que como era daqui 2 anos, dava tempo, não? E o secretário, numa boa vontade, disse, não, olha, não tem problema, ela pode fazer a catequese com adulto. E aí ela batiza, faz a primeira comunhão, a crisma, e depois tranquilamente ela pode casar. Só que era 1 ano e pouco de catequese. A filha não queria gastar todo esse tempo dedicado lá, só por causa do casamento. E o casamento é um pouquinho caro. Não pela igreja, por tudo aquilo que eles pedem. Um coral de 50 vozes, orquídeas na igreja inteira, claro que fica caro, né? Então é caro um casamento lá, não é barato. E aí estava falando dos preços e tal, e a mãe insistindo, mas podia ser mais curto, ela poderia fazer, mas que seja mais rápido, né? Fazer o batismo, a primeira comunhão, a crisma, e depois a gente poderia fazer o casamento. Não dá para você dar um jeitinho para fazer tudo de uma vez? E o secretário explicando que não. E a mãe insistindo. Num determinado momento, a mãe disse assim, olha, eu gostaria que ela fizesse tudo, batismo, a primeira comunhão, a crisma e depois o casamento. Me diz, quanto que fica o pacote? Sério, eu ouvi isso. Olha que coisa séria. Quer dizer, um pacote de sacramentos. Não é essa a nossa ideia. Nós queremos falar de processo, de evangelização. É algo muito mais interessante, né? Quanto que fica o pacote? Então, processo. E aí, claro que nós vamos precisar, como catequista, como agente de pastoral, recorrer a diversos métodos e técnicas. Atenção a uma coisa importante. Isso daqui não é método. Iniciação à vida cristã não é método.
Ah, é um novo método que a igreja está trazendo para nós. Não. É um novo paradigma. Muda muito. É um novo jeito de pensar a evangelização. Métodos e técnicas é para a dimensão didática, para a gente se ajustar na didática. Com a criança, como é que a gente fala de ressurreição? É diferente do jeito que fala com o adulto. Isso precisa de método, técnica e didática. Agora, aqui a proposta é mais profunda. É um novo jeito de pensar a evangelização. Estão cansados já de me ouvir? Só mais um pouquinho, tá bom? Aguenta aí. Agora nós vamos conversar os pilares desse processo. Nós estamos convencidos e convencidas que somos educadores da fé, que queremos ajudar as pessoas num processo, que não visamos só os sacramentos. Isso já está na nossa cabeça. Que essa proposta da iniciação à vida cristã é algo muito mais profundo. Mas existem alguns pilares neste processo educativo da fé que nós temos que estar atentos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bastante atenção nisso agora. Existem alguns sujeitos desse processo educativo. Aquele que faz acontecer a educação da fé. O primeiro sujeito deste processo, quem é realmente o educador da fé de alguém, é o próprio Deus. Nós falávamos de manhã que é essa dimensão teológica. Então, Deus é o educador, é o primeiro sujeito. Acontece por si. E a gente costuma dizer o quê? A fé é um dom, não é isso que a gente fala? A fé é um dom. E esse dom é de Deus. Deus nos dá gratuitamente. A ação educativa é obra especialmente de Deus no Espírito. Bom, se Deus é o primeiro sujeito desse processo, nesses pilares que a gente está começando a conversar, quem seria o segundo? Segundo sujeito? Arrisca aí. Pai e mãe? Ainda não. Não, está aqui. Está aqui, é obra dele. É obra dele. Também é obra do Espírito. É o primeiro aqui. Está aqui, Está aqui, Mas quem é o segundo sujeito, então? Ai, hein? O catequista? Ó lá. É a própria pessoa. Eu coloquei o nome aqui, o nosso catequizando, ou você usou um nome bacana, o candidato. Na iniciação à vida cristã, nós vamos usar o nome candidato, Aqui, ninguém se relaciona com Deus no lugar dele. É só ele. E nem responde a Deus no lugar dele. Trata-se de um mistério íntimo de fé entre a pessoa e o próprio Deus. Então nós podemos aqui colocar vários nomes. É o catequizando, numa catequese, ou num processo catecumenal, é o catecúmeno que não foi batizado ainda, ou podemos usar o nome, é o candidato, ou o simpatizante. Aí, depois a iniciação vai trazer vários nomes para nós, mas nós vamos ver isso durante a semana. Mas é a própria pessoa, tá bom? O segundo sujeito deste processo da educação da fé é a própria pessoa. Ninguém se relaciona com Deus no lugar dela. É ela que faz este caminho. Nós propomos, nós ajudamos. Eu gosto de uma palavra que chama-se, nós somos mediadores. Isso é da educação. Um carinha chamado Levi Vygotsky trouxe isso para nós. A educação enquanto mediação. O educador é um mediador. E a gente pode dizer isso também. O catequista, o agente de pastoral é um mediador para fazer com que a pessoa se aproxime deste processo. Mas quem traz a resposta é só a pessoa. E agora, vamos pensar o terceiro? Quem seria o terceiro sujeito deste processo educativo? Olha só. Vocês já sabem tudo, tá vendo? Que beleza? É a comunidade. E quando a gente fala comunidade, aí envolve também a família, tá certo? Como algum de vocês disseram.
né? Tá certo que nem sempre a família cumpre esse papel, a gente está percebendo isso na nossa ação. As crianças às vezes chegam na nossa ação por uma tradição, né? Tem que ir fazer catequese, e demos graças a Deus por isso, tá certo? Não vamos ficar reclamando não. Ah, a família não vem para a igreja. Não reclama não, ela está mandando a criança ainda. Pior vai ser o dia que parar de mandar. Concorda comigo? Pior para nós. Então vamos agradecer e tentar conquistar. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico pé da vida quando eu vejo alguns agentes de pastoral, principalmente aqueles que trabalham com batismo, essa fragmentação que ainda existe, e talvez esse projeto quer juntar tudo isso, né? Não ter uma pastoral do batismo, mas pensarmos em um grupo que pense a iniciação. Mas enfim, lá na minha realidade eu tenho lá o curso de batismo, e por onde a gente passa a gente escuta desse famoso curso de batismo, que é o que nós temos por enquanto. E aí, eu já vi alguns cursos que a família vem, o padrinho vem, eles nunca vieram, vem para o batismo. Vocês conhecem essa realidade, não? É comum, vem para o batismo. E aí o agente que está lá na frente começa a malhar a pessoa, dar umas cacetadas. Vocês só vêm para o batismo, depois vocês não voltam mais. Ah, gente, se eu fosse essa pessoa não voltaria também. Olha, eu estou chegando nesse lugar, estou indo levar para o batismo, e aí você maltratado ainda? Eu acho que nós teríamos que utilizar disso para acolher bem essas pessoas, para fazer um processo com elas, um itinerário com que elas sintam vontade de ficar. E não ficar malhando, dizendo, a gente já sabe tudo isso, é verdade. Por que a gente não pensa num processo, num itinerário que conquiste essas pessoas para dizer, puxa vida, o encontro foi bom demais, eu acho que eu vou voltar lá. Nós poderíamos fazer isso. Então, a comunidade é alguém muito importante neste processo, porque aqui está a família, elas são esse meio uteral que propicia tudo que a pessoa precisa para crescer, viver, desabrochar na fé e dar frutos, tá certo? Então não dá para a gente abrir mão. Perceba, neste processo educativo da fé, de quanta coisa a gente precisa. E agora sim, vem um quarto sujeito. Quem que é o quarto sujeito? Agora tem que ser nós, não? Porque aonde que nós vamos ficar? Agora, gostei de falar, agora tem que ser nós, né? Olha só, é o catequista. Nós vamos dizer que o catequista é o ministro, ou seja, ele é o delegado pela comunidade eclesial e pela família para mediar a educação. Enquanto dimensão didática, entenda o que eu estou dizendo aqui para não ter confusão, ele é um mediador que vai fazer o quê? Vai facilitar o processo. O pior é quando dificulta, né? O catequista não pode dificultar, ele tem que facilitar para que a pessoa de fato faça a experiência de fé. Por isso que a gente está falando que o catequista, muito mais do que ser um pedagogo, ele é um mistagogo. É aquele que ajuda a pessoa a entrar no mistério, conduz para o mistério. Então é mais profundo, é muito mais do que transmitir um conteúdo, é muito mais do que você pegar um livrinho e chegar e fazer o encontro e dizer, acabou, pode ir embora. É muito mais, gente. É muito mais do que a gente se reunir para fazer uma leitura orante, acabou e pode ir embora. Exige mais profundidade. E essa mediação que nós estamos chamando, nós vamos dar o nome de ato catequético, que também damos o nome de encontro. A catequese, entre aspas, não é aula. Não estou dizendo que aula é algo ruim, mas nós temos um diferencial. A catequese não é conferência, não é um cursinho de teologia, um mini curso de teologia. A catequese tem algo específico, é interação com Deus e com os que nele creem, na busca de um aprofundamento na fé, na esperança, na caridade. Aí sim, nessa dimensão de conhecimento, nós não estamos abandonando o conhecimento, mas no engajamento na igreja e na sociedade. Isso faz a catequese acontecer. Sem isso, nós ficamos fragmentados. Então,
A mediação didática é esses pontos de apoio, como a natureza, a experiência pessoal, grupal, a Bíblia. Claro que nós precisamos de livros de referência, claro que nós precisamos de esquema, de dinâmica, de exercício de conversa, de meditação, de canto, de ritos. Tudo isso usado desde a perspectiva específica da fé e da comunhão. O que eu quis dizer aqui? Nós não estamos jogando nada fora. O grande perigo é as pessoas dizerem assim: joga fora e vamos começar tudo de novo. Não é isso. A nossa proposta é o que nós temos, vamos utilizar disso. E aí vamos trazer um novo jeito, uma nova proposta, um novo paradigma, mas aproveitando toda a nossa caminhada. Qual que é o grande risco? Não dá para jogar fora. Nós que aqui estamos somos frutos de uma catequese. Concorda comigo? Todos nós passamos por isso. O que nós estamos conversando? Esses novos tempos exigem de nós um novo jeito. É por isso que nós estamos aqui sentados numa plena segunda-feira, para juntos pensarmos. Não pense que a gente tem todas as respostas. Estamos tentando, vamos juntos, vamos caminhar. Talvez o Padre Abimar tenha mais respostas do que eu, porque ele é o doutor e o orientador, né? Então, pergunta só para ele, para mim não, né? Mas estou brincando, mas para dizer, esse é o caminho. Nós construímos juntos. Não jogamos nada fora, mas queremos, diante desse novo contexto, pensar um novo jeito. Tá bem? Então, este primeiro momento foi mais para situar. Eu dizia que ia parar às 8h15. Não é isso? Então tem 3 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ela disse assim: então nós vamos sair para as ruas e vamos conversar com as pessoas que não têm os sacramentos, que não frequentam a comunidade e trazê-las para fazer essa experiência. Isso é a dimensão missionária. A iniciação à vida cristã, Padre Abimar vai falar disso, ela contempla isso. Então, Papa Francisco está insistindo, né? Você se inspirou nele para falar isso, com certeza. Mas o Papa Francisco está dizendo, temos que sair, né? No dia que o Papa falou isso, foi num congresso de catequese. Nós estávamos lá, Padre Abimar e eu estávamos no Vaticano, e antes de sair esse documento, nós escutamos ele pessoalmente dizer isso. Olha, eu prefiro uma igreja que saia pelas estradas e corra o risco de se machucar, de se acidentar, do que uma igreja que fique fechada nela mesma e corre o risco de ficar doente. E ele fazia o gesto, ficar doente da cabeça. Lembra disso? Né? No outro dia, nos jornais, apareceu tudo isso. Papa diz que não quer uma igreja doente. Perdeu metade da frase. Mas a dimensão missionária da iniciação à vida cristã, ela exige esse passo que você está falando. É uma necessidade. Só que é claro, aí nós temos que nos adequar às realidades, né? Eu moro no interior, uma cidade pequena, e os agentes de pastoral, não os meus catequistas, mas o agente de pastoral, eles saíram pelas cidades, pelas escolas, falando desse projeto. E veio muita gente. A sua pergunta, ela é fabulosa, e eu diria assim, eu fiz uma pequena experiência, pequenininha, mas que dá certo. As pessoas às vezes só precisam de um convite, ou de uma proposta, ou de alguém que aproxime. Lembre de Jesus e a samaritana? Se Jesus não tivesse se aproximado, ela estaria até hoje no poço. Foi ele quem se aproximou, não foi ela, foi ele. Talvez essa tenha que ser a nossa grande atitude, né? Obrigado pela pergunta.